E aí, tudo bem com vocês? Voltamos e nós queremos continuar aquele assunto de estatística. Vamos tratar mais um conceito bem importante, como já disse, de forma bem tranquila para que vocês possam entender. Por isso, já que você não está seguindo esse canal, convido a que você inscreva-se no canal, ative as notificações, esteja conosco e, se for possível, também deixe um feedback para que a gente possa melhorar o conteúdo. Nesse encontro, nessa aula, eu vou falar sobre a frequência absoluta contra a frequência relativa. Como que eu entendo esses parâmetros? Nós vamos fazer um exemplo que eu também peguei aqui na internet. Rapidamente é o seguinte, a frequência absoluta, ela pode ser definida da seguinte maneira, você pode colocar assim, ó, número de vezes, tá? Número de vezes que uma variável é mencionada, tá? Que uma variável ou uma grandeza é mencionada. Isso aqui é importante. Então, dessa maneira, eu encontro o que é frequência absoluta. Então, você vai pegar, sei lá, ele vai dizer que em um cinema tinham tantas pessoas, por exemplo, com a camisa vermelha, tantas outras com a camisa amarela, tantas outras com a camisa verde. Então, dessa maneira, você vai conseguir dividir e ter a frequência absoluta de quantas pessoas utilizavam a camisa verde, quantas pessoas utilizavam a camisa amarela e assim sucessivamente. Dessa forma, a gente pode até abrir aí e pensar em combinação entre essas outras coisas. Mas esse é um assunto lá para o futuro, eu quero que você foque aqui. Então, você precisa entender isso. Número de vezes que uma variável ela é mencionada em um texto. Ou numa equação, ou em uma conversa com alguém, você vai conseguir identificar a frequência absoluta. Agora, a frequência relativa, o que ela faz? A frequência relativa, ela é um registro, isso que é importante, ela é um registro da frequência absoluta, tá? Ela faz um registro da frequência absoluta, é claro, com também uma relação ao total de variáveis, né? Então, com relação, bota assim, ó, ao total de variáveis. Tudo bem? Então você já sabe o que é frequência relativa, o que é frequência absoluta. Logo, a gente pode definir também o que é frequência total. A frequência total é o mais fácil de todos. Por que é o mais fácil de todos? Porque ela é somente uma relação direta da frequência absoluta. Então, o que a gente está vendo aqui? Que todo mundo está olhando para a frequência absoluta. Se você tiver isso em mente, a frequência absoluta é o sol das frequências. Pode botar assim, tudo está relacionado a ela. Então, a frequência absoluta, eu sei quem é o número de vezes que uma variável aparece. A frequência relativa é o registro, são os registros, né? São os registros das frequências absolutas com uma relação ao total de variáveis que existem. E a frequência total nada mais é do que o somatório da frequência absoluta. Se você não sabe essa letra, significa que é o somatório. Então, você vai pegar todas as suas frequências absolutas e você vai somar, tá? Vamos fazer aqui um exercício clássico. Esse exercício aqui, muitas pessoas já resolveram, mas é importante que a gente faça esse exercício e entenda, tá legal? Olha, está dizendo assim, ó, para uma pré-avaliação do desempenho dos candidatos em um exame de vestibular, foi selecionada uma amostra de 80 provas. Depois de corrigir essas provas, as notas foram organizadas em uma tabela mostrada a seguir. Então, nós temos aqui as notas, nota 4, nota 5, nota 6, 7, 8. Essas foram as notas nessa amostragem que nós temos de 80. Então, 80 é o quê? 80 são as nossas amostras, tá? São as nossas amostras. Ou nós temos uma amostra com 80 elementos. Beleza? A gente tem uma amostra, um conjunto de amostras. Mas vamos pegar aqui. 80 nada mais é do que as minhas amostras. Tá bom, eu tenho esse dado e aí agora eu tenho uma outra informação. Sabendo que 80 é o total, eu já consigo definir aqui quem? Eu consigo definir quem é a frequência total. A frequência total é 80, tranquilo? Agora eu vou procurar essa relação de frequência absoluta. O que ele fez? Quando ele corrigiu, ele viu que nós tínhamos para nota 4, 8 pessoas.
Para nota 5, 18, nota 6, 24, nota 7, 20, nota 8, 10. Somando as frequências absolutas, tem que me dar quem? A frequência total. Logo, a frequência total é o somatório da frequência absoluta. E quem é a frequência relativa? É os registros da frequência absoluta com relação ao total. Ao total, quem é? 80. Então, aqui é simples. Olha como é que é simples. Eu já tenho a frequência absoluta, que isso já foi dado. Agora, eu tenho que calcular a frequência relativa. Então, 80, eu tenho 8 aqui, dividido por 80, 0,1, passando isso aqui para porcentagem. Lembrando que esse símbolo aqui, ele significa 1 sobre 100. Tá? Então, toda vez que você escreve, por exemplo, 10%, significa que eu tenho 10 dividido por 100, que é igual a 0,1. Só para você entender de onde surgiu esse camarada. E o mesmo cálculo é feito para as outras variáveis. Olha, para as outras frequências absolutas. Então, eu vou fazendo aqui, ó, quem é esse 80? É o total, as minhas amostras, total de amostras. E aqui eu tenho a frequência absoluta e a frequência relativa. Viu que tranquilo? Viu que fácil? Essa é uma aula bem trivial. Porém, como eu digo, não é porque é fácil que nós vamos desprezar. Sempre com aquele pensamento, sempre com o pensamento de que no simples eu posso aprender, de que no básico eu também posso aprender. Sempre o pensamento de nunca desprezar os pequenos começos. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.